Tô ouvindo, Jaque. Ah, beleza. Obrigada, Júcia. Você tá ouvindo o doutor? O professor, não? Ah, tá. Já tá todo mundo? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom. Eu tô meio doente, tô meio com coronavírus, não sei o que eu tenho. Mas estamos firmes aqui. Tem mais alguém para entrar na sala para a gente começar? É rapidinho a nossa aula. Professor, são 42 alunos, tem 13. Eu acho que pode começar, porque horário é horário, né? Ok. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, tá? Nós vamos dividir ela em qual a meta pressórica que você vai ter que realizar no teu paciente, qual que é o teu plano terapêutico, e aí, qual estratégia vai ser tomada, quanto tempo ele vai ter que realizar uma modificação do estilo de vida, ok? Então, sempre o paciente vai te perguntar, doutor, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Vou ter que tomar para a vida inteira. Eu posso tomar uma cerveja. Eu posso comer um churrasco, ok? Então, para a gente lembram que a hipertensão arterial sistêmica ela é a principal causa de morte no Brasil, ok? Ela tem uma prevalência de aproximadamente 30%, no Brasil 31%, tem aproximadamente 35% que eles não realizam tratamento e têm uma hipertensão arterial, ok? 47% da população não sabe se tem ou não tem, ok? 28% pode ocorrer acidentes vasculares cerebrais, como doenças cardíacas, com risco cardíacos, chega a aproximadamente 30%, ok? Sempre lembrar dos fatores que são predisponentes, sempre os fatores independentes, predisponentes, os condicionais, para você ter uma pressão arterial sistêmica, ok? Lembra que a fisiopatologia é sobre a filtração, principalmente no rim, que é aquela modificação entre a aldosterona junto com a renina, né? Que a renina ela vai transformar em angiotensina e aí que ela vai se concentrar na glândula suprarrenal para elevar a pressão arterial. Bom, então a gente vai dividir nossa aula hoje só sobre tratamento. Por que eu dividi essas duas aulas? É mais didática. Então vocês já estudaram, já deveriam ter estudado tudo sobre classificação, diagnóstico, fatores de risco, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre metas e a decisão terapêutica. Okay? Qual será a sua meta? Qual será a sua decisão terapêutica? Essa pergunta eu realizo para você. Qual o plano estratégico, o plano terapêutico que você vai realizar? Qual que é a meta pressórica do seu paciente? Se o seu paciente ingressa com uma meta pressórica de 170 por 100, ou 150 por 90, a quanto você quer baixar ela, qual a meta que você vai utilizar e por quanto tempo você vai conseguir manter essa meta, essa pressão, ok? Se você vai ter que associar um medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, ok? Se o seu paciente ele está de acordo a uma modificação do estilo de vida, ok? E se ele vai precisar de um tratamento farmacológico ou não farmacológico. Todo tratamento da pressão arterial, ele começa por onde? Modificação do estilo de vida. Todo paciente, ele precisa ter uma modificação do estilo de vida. Quando eu falo modificação do estilo de vida, atividades físicas, Já começou, ok?
alimentação adequada, ok? Evitar o consumo de sal, ok? E comidas muito saturadas. Vocês podem ver, esse é o JN7, das guias de hipertensão arterial, ela traz os benefícios das modificações de estilo de vida. Vocês podem ver que uma redução do peso de aproximadamente 10 quilos, ele pode alterar a pressão arterial sistólica em 5 até 20 milímetros de mercúrio, ok? Com uma dieta tanto hipossódica ou hipocalórica, você pode ver que a queda da pressão arterial ela pode ser de 8 a 14 milímetros de mercúrio. Com uma atividade física, entre 4 a 9 milímetros de mercúrio. E uma restrição de álcool também de 2 a 4. Então, você leva uma associação de todas essas modificações, você tem pelo menos um ganho aproximadamente de 30%, ok? Daqueles valores pressóricos. Entendeu? Entendem todos? Vocês estão me escutando bem? Sim, doutor. Sim, O professor. áudio está um pouco baixo, doutor. Aqui tá ok. Vamos Aqui tá tudo um pouquinho certo. mais perto aqui. Não consigo falar, mas ouvir eu tô ouvindo. Hoje eu tô sem meus kits de estúdio. Vamos lá. Eu não pude ir no meu escritório do lado do Paraguai, então eu tô sem como fazer minhas aulas tudo com os quitutes. Bom, vamos continuar. Vocês entenderam como a modificação no estilo de vida ela pode ser muito benéfica para o paciente, ok? Então, ela é o primeiro plano terapêutico que você tem que passar para o teu paciente. Entendem? Sim, Bom, doutor. Esse é o Junqueira número 7, já tem o Junqueira número 8, mas eu trouxe esse slide que eu quero que vocês tenham em mente. Como que a redução de peso ela tem que ser aproximadamente 10 quilos, ok? Para ela variar esses valores pressóricos. Só que qual que é o eu quero trazer para vocês? Que a combinação de todas as modificações de estilo de vida, redução de peso, atividade física, redução do consumo de sal, ok? Moderação no consumo de álcool, você pode ver que a combinação ela pode levar até 30% na queda da pressão arterial, ok? Bom, atividades físicas, uma modificação de estilo de vida, você pode ver que ela muda, ela evita 58% você desarrollar uma diabetes tipo 2. A atividade física, ela evita 54% você ter um infarto agudo no miocárdio, 50% você ter um acidente vascular cerebral e 37% você ter algum câncer maligno. Bom, vocês podem ver essa tabela, os medicamentos, usos genéricos, a maioria que são os brasileiros, quais os maiores consumidores da ação farmacêutica. Vocês podem ver que os fármacos para controle da pressão arterial são quase 38% dos mais vendidos, entendem? Seguido, alguns específicos da cardiologia, diabetes e antidepressivos hoje em larga escala, subindo cada vez mais. E para começar a saber, a lembrar para nós entrarmos no tratamento, como a gente já tem o nosso primeiro plano de tratamento, que é a modificação do estilo de vida, nós temos que lembrar como classificar aquela pressão arterial, que ela é normal, pré-hipertensão, estágio 1, 2 e 3. Ok? Normal, 120, 80, pré-hipertensão até 139 até 89, estágio 1 até 59 até 99 a diastólica, 2 de 79 a sistólica e a diastólica até 109, estágio 3 maior a 180, diastólica maior ou igual a 110, ok? Bom, lembrem que essa classificação você tem que associar
aos fatores de risco. Qual que eram os fatores de risco? Pacientes com comorbilidades, por exemplo, sedentarismo, ok? Idade avançada, diabetes, o que mais que era? Dislipidemias, ok? Elevação do colesterol, entendem? Bom, ele ia estratificar o risco do paciente em risco alto, risco moderado e risco baixo, ok? Então, você tem uma associativa entre os valores pressóricos, os fatores de risco, ok? Então, você vai estratificar o seu paciente. Por exemplo, paciente 60 anos, o paciente é obeso e tem diabetes tipo 2. E ele, na consulta, ele apresenta uma pressão arterial de 155 de sistólica e 95 de diastólica. Então, você tem que trazer, o paciente tem, na segunda coluna, vocês podem ver, obeso, 60 anos e diabetes. Então, ele tem maior que 3 fatores de risco. Paciente de alto risco, mesmo ele tendo um valor pressórico de uma pressão arterial sistêmica em estágio 1. Ok? Entenderam até aí? Sim, professor. Sim, doutor. Beleza. Vamos lá continuar. Então, agora, a nossa aula inteira, ela se resume nesse slide. Ok? Vai cair na minha prova? Vai sim. É esse slide que cai. Ok? Então, vamos lá. Ao ponto da letra. Vamos lá. Vou até botar uma setinha. Hipertensão arterial sistêmica, estágio 1. Qual que era o estágio 1, Ellen? Alguém me responde o que era o estágio 1? Rafaela. Oi, doutor. Qual é o estágio 1 da pressão arterial? Eita. Nas 6 semanas primeiras. Como? Nas Não. 6 primeiras Lembrem semanas. da classificação Hércules, que era Ah, pressão 140 por arterial 159, sistólica. E a diastólica 100 a Estágio 1. 109, é isso? entendi. É 90 a 99? Aqui, ó, tô trazendo no slide. Estágio 1. 140 a 159 a sistólica e a diastólica de 90 a 99, ok? Então, é um paciente com hipertensão arterial grau estágio 1, ok? Com risco cardiovascular baixo. Por que eu falo risco cardiovascular baixo? Ele não apresenta riscos nem independentes, nem predisponentes e nem condicionantes. Ele não está apresentando dislipidemia, não tem crise de hipertensão arterial prévia, ok? Ele não é tabagista, ele não tem uma idade avançada, ele não tem um diabetes associada, ele não tem história familiar associada, sedentarismo, ok? Fatores psicossociais, ok? Na próxima aula, a gente vai falar só sobre dislipidemias e fatores de riscos cardiovasculares, ok? Bom, então esse paciente que tem uma pressão arterial sistêmica estágio 1, com risco cardiovascular baixo, então você pode propor para o paciente, ok? Uma modificação do estilo de vida isolado por 6 semanas, ok? 1 mês e meio. Ah, entendi. Me entendem todos? Sim, agora sim. Doutor, o que seria um MEV isolado? Modificação do estilo de vida isolado, que seria atividades físicas, ok? Redução no consumo de sal, não fumar, entendem? Sim.
Não, eu sei, doutor, o que que é o MEV, mas eu digo assim, isolado. O que que significa esse isolado? Só a modificação do estilo de vida, não associada a outra coisa. Só a modificação do estilo de vida para regularizar a pressão arterial. Lembrem que se você realizar a modificação do estilo de vida, você pode ver a associação na redução do peso, redução de sódio, atividade física, alteração, moderação no consumo de álcool, não fumar. Você tem um ganho até de 30%, ok? Em um mês. Se nesse 1 mês e meio o paciente não tem risco cardiovascular, o paciente não é sedentário, o paciente não tem idade elevada, não teve história de hipertensão arterial, não fuma, não tem diabetes, ok? Não, o triglicéridos ele está normal, colesterol também, ok? Esse paciente, com modificações do estilo de vida, por 6 semanas, a pressão arterial dele tende a normalizar 30%, ok? Agora, se aquele paciente, o mesmo paciente, hipertensão arterial estágio 1, ele apresenta algum risco cardiovascular ou fator de risco, ok? Que seria tabagismo, obeso, diabetes, história familiar, ok? Perdão que aqui eu coloquei 3 meses. Modificação do estilo de vida por 3 semanas, ok? 3 semanas, tá errado aqui. Perdão. Ô, galera, vamos lembrar de colocar o áudio mute aí, por favor. Bom, vamos lá. Então, o mesmo paciente, hipertensão arterial sistêmica grau estágio 1, um risco cardiovascular moderado, modificação do estilo de vida por 3 semanas. Caso esse paciente em 3 semanas não teve uma alteração nos valores pressóricos, começar a medicação farmacológica, ok? Bom, outro plano terapêutico é o mesmo paciente, estágio 1, só com risco cardiovascular alto, ok? Mais de 3 fatores de risco, ok? Então, esse maior a 3 fatores de risco, você tem que apresentar uma modificação do estilo de vida saudável, mais medicamentoso, ok? Bom, outro plano terapêutico é no paciente estágio 2 e estágio 3, que são pressão arterial diastólica de 160 maior ou igual a 160, ok? Sistólica maior a 160, diastólica maior a 100. Ele é tanto modificação do estilo de vida e medicamento tem que ser imediato. Você tem que ver teu paciente tomando a medicação dentro do teu consultório. Entendem? Ok? Bom, então se chega um idoso maior a 80 anos, o limite para que você começar a terapia de imediata é uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 160. Ok? Entenderam até aí? Sim, doutor. Sim, professor, certo. Beleza, vamos continuar então. Então eu fiz um esquema para vocês, tá? Por isso que eu pedi para demorar um pouquinho. A hipertensão arterial sistêmica, ela vai dividir entre um risco cardiovascular baixo ou moderado e um risco cardiovascular alto, ok? É isso que vai diferenciar no tratamento, ok? Quando você tem um risco cardiovascular baixo ou moderado, você pode associar vários tipos de medicamento. Aqui eu acredito que a maioria já teve fármaco. Ou não?
Sim, doutor. Bom, Sim, doutor. já então tive. você... Ok. Então você pode associar só uma medicação exclusiva, ok? Ou a combinação de 2 ou 3 medicações, dependendo se a tua meta pressórica não foi alcançada, ok? A sua meta pressórica é o teu valor de associação, é o teu objetivo, ok? É a tua meta. Se você não alcançou a tua meta, opa, a gente tem que reinventar para poder atingir ela, ok? Bom, você pode utilizar tanto diuréticos, que podem ser de alça, tiazídicos, IECA, bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores do renina-angiotensina, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, ok? Qual que é o objetivo? Se não atingir a meta ou apresentar algum efeito colateral, em específico o IECA, por exemplo, paciente idoso, o que acontece com o IECA? O IECA produz muita bradicinina e o paciente começa a apresentar tosse. Então, se você tem um paciente que apresenta o efeito colateral do IECA, que é tosse, você joga o BRA, ok? Para bloqueadores do sistema renina-angiotensina, por exemplo, o Losartan, Valsartan, hoje são muito utilizados e muito benéficos, ok? Bom, então... Doutor, tu poderia repetir esse que tu falou aí, o BRA de novo, que cortou aqui? Por favor. Bom, se você tem um paciente, por exemplo, efeito colateral, o paciente começou, paciente, é muito comum você começar com IECA num paciente, mas tem casos específicos. Se o paciente tem alguma patologia associada, você tem que começar com antihipertensivo específico. Por exemplo, IECA você não vai começar numa gestante. Gestante é proibido tomar IECA como BRA, ok? Bom, se você no IECA, o paciente começa a apresentar tosse, porque o IECA ele começa a produzir muita bradicinina dentro do pulmão. Então você começa a ter tosse. Você corta imediatamente o IECA e passa para o BRA, ok? Isso no paciente normal que não é gestante. Gestante não pode usar IECA nem BRA, beleza? Bom, se caso aquele paciente sem risco cardiovascular moderado não atingiu a meta pressórica ideal, okay? Opa, ele tem uma hipertensão arterial secundária. Você tem que investigar uma hipertensão arterial secundária, ok? Descartou uma hipertensão arterial secundária, então ele não é mais um paciente estágio 1, ok? Ele é um paciente estágio 2 ou 3, ok? Então você vai ter que realizar aumento da dose daquele medicamento que você está utilizando e a segunda associação com outro medicamento, ok? Uma associação muito utilizada são os IECAs com os diuréticos tiazídicos, ok? Ou os bloqueadores, os BRA, junto com os diuréticos de alça. Okay? São muito utilizados também. Bom, caso não altere a meta ainda, poxa, não alterou a meta, já estou com IECA, já estou com tiazídico, porra, não funcionou ainda esse negócio. Você pode associar uma terceira medicação, sem problema. Agora, na terceira medicação, não foi benéfico, agrega a quarta associação, um vasodilatador direto, ok? Um alfa-bloqueador, me entendem? Ou um de ação central também pode ser utilizado. Sim. Entendem até aí? Sim. Então, tem várias combinações possíveis, ok? Só uma que não é recomendada. Usar ARA tipo 2, ARA 2, junto com os IECAs. Okay? Eles são totalmente contraindicados. Vocês podem ver que os diuréticos com os IECAs, eles têm uma associação muito boa. Como os diuréticos como ARA, também. Então, sempre quando você for começar um antihipertensivo, o teu segundo antihipertensivo, preferidamente, tem que ser um diurético.
ok? Pode ser tanto tiazídico como de alça, ok? Beleza? Pode começar com antagonista de cálcio, pode começar pelo ARA, ok? Pode começar pelos beta-bloqueantes, pode começar pelos BRA, pelos de agente central, ok? Só que o seu segundo medicamento vai ser um diurético, ok? Me entendem? Sim, professor. Beleza. Sim, doutor. Bom, então a gente vai conversar sobre alguns desses fármacos, ok? Vamos falar sobre os tiazídicos, diuréticos tiazídicos. Jucimeire, não acredito que você está deitado vendo a aula. Bom, vamos lá. Diuréticos tiazídicos. O mais famoso utilizado são a hidroclorotiazida pelo socioeconômico, porque é muito barato. Ele tem uma ação antihipertensiva muito boa, ok? Só que ele tem uma ação diurética não tão eficaz, né? Diferente dos de alça, por exemplo, a furosemida, que ela tem um poder antidiurético muito alto e um poder antihipertensivo baixo, ok? Bom, ela primeira escolha acompanhada qualquer outro tipo de antihipertensivo, então você vai lá, eu tenho um paciente, eu vou começar com BRA. Ele tem poder aquisitivo alto, então já vou começar a recetar um valsartana, ok? Pegar um BRA que é caro, custa R$89, entendeu? R$89 uma caixa de 100 miligramas, né? E vou associar ele com hidroclorotiazida, vou pegar um laboratório específico que vai para R$180 o meu fármaco. Só que ele é bom. Excelente fármaco. Okay? Excelente combinação. Só que aí, não são todos que podem. Então você traz para um losartan, que você paga R$14, às vezes R$8, e você compra um Tilix, que é uma hidroclorotiazida de 25 mg, que custa R$4. E tem a mesma potência. Beleza? Então vocês pensam bem no teu paciente, tá? Ô, doutor, eu posso pegar esses fármacos, então, no caso, e trabalhar com manipulação, associando esses dois fármacos já nessa manipulação? Ou não? Tem que ser comprado realmente na farmácia e tomar dois diferentes? Quem falou? Maicon? Isso. Ô, Maicon, eu não tenho particularidade de laboratório, sabe? Tendo o fármaco associado na miligramas exata, não tem problema, ok? Na dosagem, na miligrama exata. Me entendem? Ô, doutor, eles estão utilizados juntos? No mesmo horário? Tem que tomar o mesmo horário? Todo antihipertensivo se toma de manhã cedo, ok? Salvaguarde, tem alguns casos que aquele valor pressórico não está sendo bem, não está chegando naquela meta, você pode associar mais um antihipertensivo no período da tarde, ok? Só que o diurético é sempre na parte da manhã, ok? Beleza, doutor. Obrigada. Ok. Bom, então, os diuréticos, tanto os tiazídicos como os de alça, tá? Você vai fazer um exame físico do paciente. Você está vendo que o paciente está tendo retenção líquida, ok? O paciente tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Opa, paciente com insuficiência cardíaca? Direto na furosemida. Que a hidroclorotiazida não vai fazer nem cosquinha nele. Entendem? Só que já a associação, por exemplo,
por exemplo, um paciente com diabetes, você usar um IECA hoje, o mais utilizado no Brasil, se chama captopril, que ele tem uma potência exata, ele tem uma eficaz de início de ação em torno de 30 minutos, ok? Ele não é vendido no Brasil, no Paraguai, o captopril. No Brasil, no Paraguai, o mais utilizado é o enalapril, ok? Você pode usar até 50 miligramas, se possível, diário. E o captopril tem duas dosagens, tanto 25 como 50 miligramas, ok? Muito bem aceito, poucas contraindicações, poucos efeitos colaterais. Bom, outros fármacos que a gente pode utilizar são os beta-bloqueadores, BB. BB, atenolol, carvedilol, hoje muito usado, ok? Carvedilol, a terceira associação de medicamentosa, quando você não está tendo, você já está com o teu losartan, você já está lá com a tua hidroclorotiazida ou cotafuro, ok? E você não logra, então você resolve, vamos trocar. Vamos trocar, vamos colocar um carvedilol, ok? Tá certo? Tá. Mas o carvedilol, ele tem umas indicações específicas. Pacientes jovens, pacientes que têm bloqueio auriculoventricular, ok? Paciente que tem antecedente de asma, ok? E paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ok? Os carvedilóis, eles também estão muito bem associados aos pacientes que são fumadores, ok? São muito bem aceitos. Bom, outros tipos de fármacos são os bloqueadores de canal de cálcio, né? São duas formas apresentativas, são o dihidropiridínicos e o não dihidropiridínicos. Um dos mais utilizados são a alodipina e nifedipina, ok? Vias orais. Uma particularidade que a nifedipina, ela desce, a pressão arterial, ela cai muito rápido, então ela tem que ser, o paciente, quando ele começar o tratamento, ele tem que tentar baixo controle médico, ok? Geralmente é o paciente que já teve crise hipertensiva, está lá internado por uma crise hipertensiva, você vai dar de alta para ele, só que aquele valor pressórico dele não abaixa, então o nifedipina, ele é excelente, ok? Ele é excelente, você pode cortar todos os antihipertensivos e entrar com o nifedipina com uma furosemida junto, ok? Beleza? Só que o risco dela é que até o paciente se acostumar, ele vai ter bradicardia, ele vai ter hipotensão, ok? Bom, quando você fala em nifedipina, você tem que proteger o teu rim, ok? Você tem que trazer junto uma espirulactona, ok? Para proteger o seu rim, tá? Já a alodipina, não. A alodipina, você não precisa trazer uma espirulactona, ok? Bom, outro tipo de medicamento muito utilizado, que eu já falei para vocês, são os IECAs, são de benefício muito baixo, muito utilizado, e a primeira indicação paciente diabético, diabetes mellitus. Só que se o paciente tossir, o que acontece? Está com combinação de bradicinina, automaticamente você corta a medicação, no outro dia o paciente já não tosse mais, ok? É simples. Muda para BRA, ok? Losartan, valsartan. Ok. Então, a gente tem os BRA, que são os bloqueadores de sistema renina-angiotensina, que são os valsartan, losartan, cadesartan e temesartan. Entre todos, eu tenho a preferência pelo valsartan, que ele é muito bem aceito, só que ele é o mais caro de todos. Okay? E o mais em conta aí é o losartan. Doutor? Oi. Professor, você poderia voltar um slide, por favor? Para explicar sobre a tosse, a fórmula de bradicinina, corta o quê? Tá. Vou repetir. Nos IECA, captopril, enalapril, eles são indicação, por exemplo, se chega aquele paciente, fala assim, não, eu tenho diabetes, ok? Então, começa com IECA, é barato e é muito benéfico
quando o paciente tem diabetes. Só que aí o paciente, de repente, ele fala assim, doutor, depois de 2, 3 dias que ele foi na tua consulta, ele volta, doutor, eu tô com uma tosse seca que tá terrível. Aí você fala assim, não se preocupa, não é coronavírus. É um medicamento que você está tomando. Você tira o IECA e dá um losartão, um valsartão para ele. Ele vai adorar você pro resto da vida. Beleza? Beleza, doutor. Muito obrigado. Bom, eu tenho outros também, os vasodilatadores diretos, só que eles já são para pacientes, por exemplo, já com a 4ª associação, pacientes que estão à beira, um pé na cova e outro no skate, ok? Então, muito cuidado se for chegar nesse ponto. Bom, os alfa-bloqueadores, eles, para a Zosyn, que é a nossa querida tansulosina, que ela faz? Ela faz que ocorre uma vasodilatação dos uréteres, entendeu? Dos canais urinários. Então, você tem uma eliminação maior de urina. Então, ela tem um efeito diurético, né? E ele está recomendado para pacientes que têm um problema de prostatismo, hiperplasia prostática benigna, ok? Para esses tipos de paciente. Principalmente para pacientes que são sexo masculino. E tem os agentes centrais. Esses agentes centrais são muito utilizados. Por exemplo, a metildopa, ela é muito utilizada nas gestantes. Que a gestante, ela tem o caso da eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional. A paciente nunca apresentou aquela crise hipertensiva e durante o embaraço ela começa a apresentar. Então, ela tem que ser de ação central. Você não pode usar diurético, você não pode usar IECA, pelo amor de Deus, em gestante, ok? Por favor, não faz isso, tá? Bom, o risco da metildopa é que ela eleva o ácido úrico, ok? Bom, algumas indicações que eu quero que vocês saibam. Quando tem uma angina de peito, dor, beta-bloqueador e os bloqueadores de canais de cálcio são melhor indicado. Paciente com aterosclerose, dislipidemia, o IECA é bem aceitável, ou o BRA. Arritmias, paciente com arritmias, beta-bloqueadores são muito bem-vindos, ok? Beta-bloqueadores e os bloqueadores de canais de cálcio, ok? Tá? Ou diabetes, IECA ou BRA, nunca os dois associados. Raça negra, diuréticos com bloqueadores de canais de cálcio. Pacientes com problemas de prostatismo, alfa-bloqueadores. E gestantes, não usar nem IECA, nem BRA e nem diurético. Beleza? Bom, essa é a nossa aula de hoje, bem rapidinha, bem esclarecida. Na próxima aula a gente vai falar só sobre dislipidemia e fator de risco, ok? Tá? E vou dar uma pincelada sobre fisiologia cardíaca e eletrofisiologia, ok? O professor, nesse último slide ali, o que você falou daquele o BR ali? Que é BR ou BRA? Na gestação não se pode usar IECA ou aqui. Na última linha. O IECA você não pode usar. Sim. IECA e BRA vocês não podem usar porque ele é teratogênico. É BRA, então. Isso. Perdão, faltou um Azinho ali. É o BRA. Tá? Ok, obrigado. Beleza? Então, lembrem dessa associação que eu vou falar para vocês. Diurético, bloqueadores do canal de cálcio, IECA e BRA. Beleza? Beleza, doutor. Muito bom. Obrigada, viu, professor? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu não, professor, tá tudo certo. Não, doutor, tudo certo. Tudo tranquilo. Professor, a outra aula o senhor já subiu na plataforma? Acho que já está na plataforma.
É porque eu entrei lá. Já tá na plataforma, assim. Eu não consegui achar. Na verdade, eu nem entrei nessa plataforma ainda. Tá bem difícil de entrar, mas eu mandei para um aluno de vocês e ele ficou responsável de mandar para todos. Tá. Ok? Obrigado. Vou fazer da mesma forma agora. Ok. Bom, boa tarde para vocês. Se protejam do coronavírus. Não esqueçam da dengue. A dengue está tendo demais, gente. Ok? Bastante repelente. Abraço para vocês. Valeu, professor. Obrigada. Valeu, abraço. Valeu.